Olá, nono ano, bom dia, bem-vindos à nossa primeira aula de História a respeito do nosso próximo assunto, que é a ditadura civil-militar. Bom, esse assunto aqui, que começa a partir da página 292, ainda no mesmo capítulo em que nós estávamos estudando aqueles 5 presidentes, esse assunto é um pouco triste, tá? Porque fala de um período de 21 anos em que o Brasil viveu uma ditadura militar. Para quem não conhece, o sistema de ditadura é uma forma de governo em que não há liberdade, em que as pessoas não têm direito de escolher seu presidente, em que as pessoas são perseguidas, em que aqueles que são contra a ditadura são presos e muitas vezes até mortos. Na melhor das hipóteses, são apenas mandados embora do Brasil e na pior delas, são mortos após várias horas de tortura, tá? Então, o período da ditadura civil-militar no Brasil começou em 1964, a partir do momento em que o Jango, eu ia falar Jânio Quadros, mas é João Goulart. A partir do momento em que o João Goulart é deposto do cargo de presidente. Então, o que acontece? Você precisa lembrar, precisa estar fresquinho na sua mente, como foi o governo do Jango, como foi o governo do João Goulart. Te lembra lá que o João Goulart, ele apoiava as reformas sociais. Lembra disso? Ele apoiava a reforma agrária, a reforma urbana, ele queria fazer uma série de mudanças dentro do Brasil e isso não estava agradando a elite brasileira. Então, a elite brasileira apoiou os militares quando eles quiseram dar o golpe em 1964. A partir daí vai começar a ditadura, tá? Primeira coisa que o livro de vocês colocou aqui, que vocês precisam saber, tá? Os militares, eles governavam por meio de atos institucionais. Tá bem aqui, ó. Ao longo da ditadura militar, nós tivemos 17 atos institucionais. Por exemplo, o ato institucional número 1, que foi o primeiro, né, promulgado. O ato institucional, gente, era tipo um decreto, tá? Era uma ordem do presidente. Então, o ato institucional número 1 estabeleceu o seguinte, que as eleições para presidentes estariam suspensas, ou seja, que o povo não iria mais às urnas escolher seu presidente. Quem iria fazer essa eleição seriam os outros políticos, os senadores, os deputados, etc. Além disso, o ato institucional número 1 cassou os direitos políticos daquelas pessoas que eram consideradas inimigas da ditadura. Então, por exemplo, se você era um político na época de 1964 e você fosse considerado um político do lado das reformas sociais contra a ditadura, você iria ter seus direitos políticos cassados, você não ia poder mais atuar. Tá? Então, o ato institucional número 1 estabeleceu essas regras. De que a eleição para presidente seria indireta e que algumas pessoas iam ter seus direitos políticos cassados. Já o AI-2, por exemplo, ele extinguiu os partidos políticos, enquanto o ato número 4 disse que só poderiam existir 2 partidos políticos, a Arena e o MDB, sendo a Arena o partido dos militares e o MDB o partido de oposição, sendo que essa oposição aqui era considerada uma oposição moderada, só para não parecer que a ditadura aqui no Brasil era tão assim forte. A ditadura queria dar uma cara de democrática, então deixou que existisse um partido de oposição, certo? Essa primeira parte aqui é só para você entender mais ou menos um pedacinho de como funcionava uma ditadura, ó. Eles já chegaram acabando com a eleição para presidente, cassando direitos políticos de algumas pessoas, extinguiram todos os partidos que já existiam e fizeram só 2. Então, isso daqui já mostra a que os militares vieram, o que eles queriam, tá? Em sala eu expliquei para os meninos que a ditadura civil-militar no Brasil, ela também tem a ver com o contexto da Guerra Fria, certo? Nesse mesmo momento, nos anos 60, vocês já estudaram lá em geografia que o mundo estava vivendo o período da Guerra Fria. Então, nessa época, estavam Estados Unidos e União Soviética disputando áreas de influência no mundo. Então, os Estados Unidos, ele queria ter a América como sua área de influência. E estando o Brasil na América, os Estados Unidos apoiou o golpe militar que aconteceu no Brasil, porque ele queria manter o Brasil fechado para a entrada de ideias comunistas. Então, na ideia das pessoas da época, uma ditadura militar mantinha o Brasil fechado para as ideias comunistas vindas de fora, certo? Nesse sentido,
como os militares queriam manter o Brasil fechado, eles tinham que manter aqui, para a população, a ideia de que estava tudo bem aqui no nosso país, de que tudo ia bem, de que tudo era lindo. Então eles faziam propagandas como essa aqui do cartaz, ó. Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. E então o futuro chegou. Então aqui eles estão dizendo, ó, que essa nova era que eles inauguraram é o futuro. Outros slogans também ficaram muito famosos, como por exemplo, este é um país que vai para frente, ninguém mais segura este país, ou Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, todas essas eram frases que demonstravam um nacionalismo exagerado que os militares queriam impor à população, tá? É a ideia de que ou você aceita a ditadura militar ou você vai embora do Brasil, ó, certo? Então, tudo isso eles queriam exaltar. Nessa época também, eles criaram nos colégios uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que tinha o objetivo de ensinar para as crianças os ideais militares, aquilo que eles consideravam que era uma boa característica para um cidadão, ou seja, um cidadão que obedecia ao governo, que não questionava o governo, não era um tipo de formação crítica como é a que vocês têm hoje, onde eu posso falar claramente para vocês que vocês podem estar questionando os governantes de vocês porque é direito de vocês fazer isso, entendeu? Então, nessa época da ditadura, as pessoas não tinham essa liberdade de expressão que nós temos em uma democracia, certo? Na próxima página, na 293, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre me fugiu a palavra agora. As instituições de repressão, os órgãos de repressão. Tinham dois muito famosos, que era o Centro de Operações de Defesa Interna, o COD, e o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Esses dois órgãos eram responsáveis por investigar, prender e averiguar quem eram as pessoas que estavam trabalhando contra a ditadura, ou seja, quem eram os subversivos. Subversivo é aquela pessoa que é contra a ditadura militar, é aquela pessoa que vai ser perseguida pelo COD e pelo SNI, tá? O SNI era tipo como se fosse um serviço de informação, onde as pessoas ficavam fazendo fofocão da vida do outro. Olha, aquele ali, ele é comunista, ou então, olha, aquele ali falou mal do presidente. E aí, o COD também fazia essa mesma coisa para defender, defesa interna, para defender a ditadura, para manter a ordem, para reprimir aqueles que falavam mal. Então, os principais órgãos de repressão eram o COD e o SNI, tá? Uma coisa importante. Nessa época da ditadura militar, muitos artistas, professores, políticos, cantores, atores, muitos deles foram perseguidos, tá? Alguns foram presos, outros foram torturados, outros foram mortos e outros foram até mandados para fora do Brasil por conta da sua posição política, tá? Nessa época, os artistas eles tinham que fazer as músicas de maneira velada. Se eles queriam colocar na música algum tipo de crítica ao governo, tinha que ser de uma maneira muito escondida e não de uma maneira escancarada, de forma que a música pudesse ser publicada sem eles sofrerem perseguição da ditadura por causa daquela música. Tem uma música muito famosa chamada Cálice, tá? Que é do Chico Buarque e do Gilberto Gil, em que ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. E nessa música dá a impressão de que ele está falando de um cálice de bebida alcoólica, quando na verdade ele está falando para afastarem dele o cálice do calar a boca, da repressão, da censura, certo? Então as músicas elas eram feitas em duplo sentido, para poder elas serem aprovadas para publicação. Aqui ele vai explicar um pouco para a gente do pior ato institucional que existiu na ditadura militar, que foi o ato institucional número 5, que foi divulgado, decretado em dezembro de 1968, e esse ato ele simplesmente suspendia o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É um termo da advocacia, né, um termo do direito, onde os cidadãos eles têm direito de responder em liberdade pelo crime que eles estão sendo acusados. Então, a ditadura ela vai suspender esse direito das pessoas, tá? E aí vai poder prender adoidado quem eles queriam.
O AI-5 também deu plenos poderes ao presidente, praticamente deu poderes ilimitados ao presidente, dando a ele o direito de cassar mandato de políticos, de enviar para os estados e para as prefeituras as pessoas que eles achavam que deveria governar, de escolher quem iam ser esses governantes. Então, a partir do AI-5, a ditadura, se ela ainda não estava escancarada, ela ficou escancarada para o mundo inteiro, porque um decreto que diz que as pessoas não têm direito ao habeas corpus e que dá plenos poderes ao presidente da República não é outra coisa senão uma ditadura, certo? Então aqui as pessoas começam a se tocar do que realmente elas estavam vivendo no Brasil. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho da censura, tá? O que era essa censura? Censurar é você proibir, é você limitar. E na época da ditadura militar, como era um regime muito fechado, eles censuravam aquilo que eles não queriam que fosse divulgado. Eles proibiam, eles limitavam. Então, desde jornais, até poetas, até cantores, até todo tipo de artista e de escritor era censurado pela ditadura militar, porque você não podia escrever nada fora do padrão. Você não podia escrever nada que falasse mal do presidente ou do sistema político ou da ditadura. Então, tudo passava pela censura. Tudo antes de ser publicado tinha que passar pela censura. Então, a produção de jornais, a produção de música, até mesmo a produção teatral teve que se reinventar para poder continuar existindo e para poder fazer da sua maneira a sua crítica ao governo, da maneira que desse para ser feita. Muita gente, a população em geral, não sabia o que acontecia de fato dentro da ditadura, porque nos jornais, no jornal ali da noite, no jornal que passava para todo o Brasil, não aparecia tudo que os militares faziam, não aparecia a censura, não aparecia as prisões, não aparecia os exílios, tudo que era de ruim eles mascaravam e colocavam só o que era de bom para a maioria da população acabar apoiando a ditadura, certo? Então, era uma manipulação muito grande mesmo. Essa primeira aula foi só para falar dessas primeiras páginas, para introduzir o assunto. E na próxima aula, nós falaremos a respeito das formas de resistência e também, sobre as formas de resistência, ó. Como foi a resistência na música, no teatro, no cinema, a resistência na imprensa, a resistência dos estudantes, dos quilombolas, dos indígenas e também a resistência armada, certo? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima.